Fala galera, tudo bem com vocês? Wagner da Química chegando aqui com mais uma videoaula de Química para o Enem. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a química inorgânica, tá? Vamos falar sobre sais, óxidos, ácidos, bases, reações químicas, tá? Todos esses compostos e reações que caem na prova do Enem, tá certo? Então vamos para a resolução de questões. Qualquer dúvida vocês colocam aí nos comentários que eu estou respondendo todos os comentários aí que vocês quiserem colocar. Beleza? Então vamos para as questões, pessoal. Bom, eu tenho uma questão aqui que é bem interessante, tá? Então vamos para a leitura da questão. Olha só, gente. Uma dona de casa acidentalmente deixou cair na geladeira a água proveniente do degelo de um peixe. Ixi, Mário, fica um cheiro forte, né? Cheiro ruim que só. O que deixou um cheiro forte e desagradável dentro do eletrodoméstico. Beleza. Sabe-se que o odor característico de peixe se deve a aminas. Opa! Aminas. O odor de peixe, tá? Ó, se deve a aminas. E que esses compostos se comportam como bases. Opa! Aminas são compostos básicos. Aminas são compostos que têm nitrogênio ligado a carbono, tá? Nitrogênio ligado a carbono. Aí podem ter três tipos de aminas, né? A primária, secundária e a amina terciária também. Beleza? Muito bem, isso aqui são aminas. E elas são básicas, né? Na tabela, sim pessoal, e a amina que causa o cheiro de peixe é essa daqui, tá? Ó. É a trimetilamina. Beleza? Essa daqui é a trimetilamina. É o que tem o cheiro ruim de peixe, peixe podre. Na tabela são listadas as concentrações hidrogeniônicas de alguns materiais encontrados na cozinha, que a dona de casa pensa em utilizar na limpeza da geladeira. Então tem o material: suco de limão, leite, vinagre, álcool, sabão e carbonato de sódio. E temos as concentrações do íon H3O+, né, ou concentração de H+, viu pessoal, em mol por litro de cada material. Então a concentração de íon H+, do suco de limão é 10-2, de leite 10-6, vinagre 10-3 e aí vai até o carbonato 10-12. Dentre os materiais listados, quais são apropriados para amenizar esse odor? Então, qual desses materiais aqui, tá, ó, eu utilizaria para neutralizar esse odor de peixe podre dentro da geladeira? Ou seja, pessoal, se a amina é uma base, tá? Então, esse cheiro de peixe é de uma substância básica. Para me neutralizar uma substância básica, eu tenho que adicionar ela, eu tenho que reagir ela como substância ácida, certo? Então, quanto mais ácido for essa substância, mais eu vou neutralizar essa base, beleza? Então, pessoal, ácido mais base ocorre uma neutralização, beleza? Ocorre uma neutralização para o efeito das substâncias que estão reagindo ali do ácido ou da base e eu produzo um tipo de sal e água, beleza? Então, pessoal, vamos lembrar uma coisa aqui, ó. O pH de uma substância, o pH o pH menor, vou colocar assim, o pH menor que 7 é de uma substância ácida, beleza? O pH maior do que 7 é de uma substância básica, certo? E o pH igual a 7 é de uma substância neutra, beleza?
Só que aqui ele não deu pH, ele deu concentração, tá? Ó, ele deu concentração. Então, se eu tiver a concentração de íons H+, tá? Ou de H3O+, igual a 10, por exemplo, a -2, isso daqui, tá? É igual a um pH igual a 2. Então, quanto menor for o pH, mais ácido será a minha substância. Mais ácida será a minha substância. Quanto menor o pH, mais ácido será a minha substância. Então, se eu quero neutralizar uma base, eu tenho que adicionar uma substância mais ácida que ela possa ser para neutralizar esse cheiro de peixe. Então, na tabela aqui nós temos a concentração do suco de limão, que é 10 a -2. Então, o limão é bem ácido, tá? pH igual a 2. E nós temos também o vinagre com uma concentração de 10 a -3, que dá um pH de 3. O leite é 10 a -6, o álcool 10 a -8, sabão 10 a -12, carbonato 10 a -12, que aí já é uma base, né? Maior que 7. Então, pessoal, o suco de limão e o vinagre são as substâncias mais ácidas que tem nessa tabela aí, que eu poderia estar passando na geladeira para retirar o cheiro de peixe, que é uma amina, tá? Que é básica. Beleza? Então a resposta correta aqui seria suco de limão e vinagre, letra C. Belezinha, gente? Valeu? Uma revisadazinha aí em pH e em ácidos e bases, né? Vamos para a próxima. Então, ó, só um comentário que eu queria colocar aqui, ó. O odor de peixe é proveniente de uma amina, trimetilamina, que é um composto básico. Para neutralizar esse cheiro forte de peixe, é necessário usar um composto ácido, ou seja, com pH menor que 7, ou a concentração de íons H+, maior que 10 a -7. Tá? Analisando a tabela, os únicos materiais que possuem concentração menor que 7 são o vinagre e o suco de limão. Beleza? Então, vamos para a nossa próxima questão. O manejo adequado de solo possibilita a manutenção de sua fertilidade à medida que as trocas de nutrientes entre matéria orgânica, água, solo e o ar são mantidas para garantir a produção. Beleza, o manejo aí do solo, né? Possibilita a manutenção à medida que a gente vai trocando os nutrientes da matéria orgânica, solo, ar e tal. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas. Opa, olha aqui, ó. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas, tá? Não só para a planta, mas também para os organismos, como bactérias responsáveis pela transformação do ciclo do nitrogênio. Então, pessoal, o alumínio ele é danoso, ele prejudica, ele acaba com a produção de nutrientes da planta, tá? Então, o alumínio danifica as membranas das células, das raízes e restringe a expansão de suas paredes. Com isso, a planta não cresce adequadamente. Então, pessoal, se eu tenho muita quantidade de íons alumínio no solo, eu estou prejudicando, tá, o crescimento daquela planta, daquela plantação. Beleza? Para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo. A remediação do solo utilizando o calcário. Então, pessoal, para que eu vou fazer essa remediação do solo com calcário? Aí vocês têm que lembrar uma coisa, ó. O calcário CaCO3, tá? Ele é conhecido como o carbonato de cálcio. Viu? O Enem adora esses óxidos, esses carbonatos, tá? Eu vou colocar outros exemplos aqui de carbonatos que o Enem, que são campeões de cair no Enem. Vocês vão anotando aí, tá? O Na2C3, que é o carbonato de sódio, tá? E também o NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio.
Beleza? Esses são os campeões que caem no Enem. O Enem adora colocar eles. E, pessoal, todos esses carbonatos aqui, eles possuem, escrevam aí, tá? Ó, possuem características alcalinas. Possuem características alcalinas. Ou seja, eles são bases. Eles se comportam como bases, tá? Então, por que eu adiciono esses carbonatos no solo? Porque o solo está ácido por causa dos íons de alumínio. Ou seja, os íons de alumínio tornam o solo ácido. Aí ele diz aqui, eu vou fazer é recomendado a remediação do solo utilizando calcário. Por que eu tenho que utilizar calcário? Para mim neutralizar a ação do alumínio que está lá nas raízes das plantas. Então, ocorre uma reação de neutralização para mim poder diminuir a ação dos íons alumínio nas plantas, certo? Então, o comando da questão diz o seguinte, ó, essa remediação promove no solo, ou seja, essa adição de calcário promove no solo diminuição do pH? Não, eu vou colocar o calcário para aumentar o pH, porque o pH, quanto menor, mais ácido, tá? Então a letra A já não é. Letra B, solubilização do alumínio, ocorrendo a lixiviação pela chuva. Não, eu não vou solubilizar o alumínio aqui, não vai dissolver o alumínio. Letra C, interação do íon cálcio com o íon alumínio, produzindo uma liga metálica. A gente não vai produzir uma liga metálica aqui, tá, gente? Letra D, reação do carbonato de cálcio com os íons alumínio, formando alumínio metálico. Também não vou produzir alumínio metálico aqui nessa reação. E a letra E, aumento da sua alcalinidade. Se eu colocar o calcário lá, eu vou aumentar o pH, ou seja, eu vou tornar o solo mais básico, tá? Porque o solo está ácido, eu vou colocar uma base, vai neutralizar e eu vou aumentar o pH, vou tornar ele mais alcalino, mais básico, né? Tornando os íons alumínio menos disponível. Sim, sim, sim. Eu vou tornar os íons alumínio menos disponível e vou aumentar o pH do solo, tá? Para deixar ele mais básico, mais alcalino. Tá certo, pessoal? Então a resposta correta aí, ó, letra E. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Questão 52. Olha só. A soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos e tem em sua composição o hidróxido de sódio como principal componente, além de algumas impurezas. Opa! Então a soda cáustica tem o hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio, pessoal, é esse aqui, ó, NaOH. Tá? Isso aqui é uma base forte, tá? Base forte, e é o hidróxido de sódio, a soda cáustica. Muito bem, a soda normalmente é comercializada na forma sólida, mas que apresenta aspecto derretido quando exposto ao ar por certo período, tá? O fenômeno de derretimento da soda cáustica ocorre por quê? Então, pessoal, é o seguinte, a soda cáustica, ela é um composto, é uma base, né? Mas ela também é um composto, ó, iônico, viu? Ela possui íons se dissolvido na água, por exemplo, o íon Na+, e o íon OH-. Então, compostos iônicos, viu? Eles possuem elevado ponto de fusão e ponto de ebulição, certo? Então, por que ela apresenta esse aspecto derretido quando ela é exposta ao ar, né, ao ambiente por certo período? Porque, pessoal, nesse caso aqui, ele está reagindo, ele reage com a umidade do ar, certo? Ele reage com a umidade do ar
atmosférico. Ele vai reagir aí com o ar, tá? E ele absorve essa umidade do ar, tá certo? Ou seja, essas moléculas aqui, ó, de Na+, esses íons aqui são polares. E a molécula de água que está no ar atmosférico também é polar. Então eles reagem um com o outro, tá? E não é que ele vai é, dissolver, tá? Não é que ele vai mudar de estado sólido para estado líquido, ele vai ficar mole, tá? Com aspecto de derretido, tá? Esse fenômeno ocorre por causa que essa substância está interagindo com a umidade, viu? Então as moléculas polares elas interagem, tá? Essa molécula aqui, ó, reage com a umidade do ar, tá? Porque são moléculas polares que reagem com a água do ar, que também é polar. Também é polar. Beleza? Por isso esse aspecto de mole, tá? Como se tivesse derretido, tá certo? Então, ó, esse fenômeno de derretimento decorre da letra A, absorção da umidade presente no ar atmosférico. Então, essa daqui, pessoal. Letra A, absorção da umidade presente no ar atmosférico, tá certo? É a reação da soda cáustica com as moléculas de água que está presente no ar, que é um ar úmido, tá certo? E torna a soda cáustica mole, tá? Com aspecto derretido. Beleza, gente? Vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá para a questão 91, tá certo? Vamos ler o que diz a questão 91. No cultivo por hidroponia, são utilizadas soluções nutritivas contendo macronutrientes e micronutrientes essenciais. Né? Tem esse cultivo por hidroponia, são utilizadas soluções nutritivas com macro e micronutrientes. Além dos nutrientes, o pH, falando de pH aqui, pessoal, ó, o pH é um parâmetro de extrema importância, uma vez que ele afeta a preparação da solução nutritiva e a absorção dos nutrientes pela planta. Para o cultivo de alface, olha aí, ó, para o cultivo de alface, valores de pH entre 5,5 e 6,5 são ideais para o seu desenvolvimento. Então, ó, para o cultivo do alface, eu tenho uma escala de pH aqui, ó, ideal, que vai de 5,5 a 6,5, né, pH. Muito bem. Isso aí é o ideal. As correções de pH são feitas pela adição de compostos ácidos ou básicos, mas não devem introduzir elementos nocivos às plantas. Na tabela são apresentados alguns dados da composição da solução nutritiva de referência para esse cultivo. Também é apresentada a composição de uma solução preparada por um produtor de cultivo hidropônico. Tá certo? Então nós temos as espécies de macro e micronutrientes, tá? E tem aí os íons, tá? De nitrogênio, de fósforo, de potássio, de cálcio, de ferro, de cloro, tá? Tem a composição de referência, que é o ideal de 5, pH a 6,5 pH, e tem a solução nutritiva que o produtor preparou, que é de um pH de 4,3, tá? 4,3. Então, pessoal, o pH de 4,3 é um pouquinho mais aqui para a esquerda, ó. É um pH menor. 4,3. Então, gente,
Vamos lá para o comando lá em cima. Para correção do pH da solução nutritiva preparada, então a solução nutritiva preparada é o pH de 4,3. Se eu quiser, aí ele está dizendo assim, ó, para corrigir esse pH de 4,3, esse produtor pode empregar uma solução de... Ou seja, se eu quero corrigir esse pH de 4,3, eu tenho que tornar ele pH que fique dentro desse parâmetro aqui, ó, que é de 5,5 a 6,5, que é o parâmetro ideal. Se eu fizer isso aqui, eu estou aumentando o pH, certo? Eu estou aumentando o pH de 4,3 para um pH que fique entre 5,5 e 6,5. Então eu tenho que basificar essa solução preparada aqui. Se ele está com pH de 4,3, ou seja, ele é um pH ácido. Essa solução é ácida. Se eu quiser aumentar esse pH, eu tenho que adicionar uma substância básica, de caráter básico, tá certo? Então, eu tenho que basificar, ou seja, aumentar o pH dessa solução. Então, eu tenho que adicionar uma substância básica ou alcalina para essa solução de 4,3 de pH. Vamos para a letra A. Eu vou adicionar essa solução de ácido fosfórico na solução nutritiva preparada. Se eu adicionar a letra A, vai aumentar o pH ou vai diminuir o pH? A letra A já está dizendo, ó, é um ácido, ó, ácido fosfórico. Se eu adicionar um ácido num ácido, ele vai ficar mais ácido ainda. Tá certo? Então a letra A a gente já descarta de cara, ó. Certo? A letra B, sulfato de cálcio. Sulfato de cálcio, ó. O cálcio, gente, o cálcio do sulfato, ele é derivado de uma base forte, que é o... Deixa eu passar... Que é o hidróxido de cálcio. É uma base forte. E o sulfato, tá? SO4 é derivado do ácido sulfúrico, H2SO4, que é um ácido forte também. Um ácido forte. Um óxido, tá? Que é derivado de uma base forte, de um ácido forte, ele não vai alterar o pH, tá? Então isso aqui não é uma base para mim adicionar no ácido. Eu tenho que adicionar uma base, tá? Uma substância alcalina. A letra C já diz que é um óxido de alumínio, tá? E para você ver que o alumínio não está na tabela nutricional, macronutrientes e micronutrientes. Por quê? Vocês se lembram da última, de umas questões atrás aí? O alumínio, ó pessoal, o alumínio, ele danifica as raízes da planta, viu? Ele danifica as raízes da planta. Por quê? Porque ele torna o sólido ácido, viu pessoal? Então, por isso que ele nem está na tabela nutricional aqui, ó. Cloreto de ferro. O cloreto de ferro já está dizendo, é um sal, ó. É o cloreto de ferro. Também não é uma base nem uma substância alcalina para poder neutralizar esse ácido. Agora, o hidróxido de potássio, hidróxidos, tá? É uma base, tá, pessoal? Hidróxidos, substâncias que possuem essa hidroxila aqui, ó, com metal, por exemplo, são chamadas de bases e são substâncias alcalinas, possuem pH maior do que 7. Então, pessoal, se eu adicionar o hidróxido de potássio, que é uma base, tá? Ele vai aumentar esse pH de 4,3 para 5 e pouco, entre 6, tá certo? Então, ó, vocês veem aqui até a tabela nutricional, o potássio é um macronutriente. O potássio, pessoal, se eu adicionar, ele vai nutrir a planta, tá? E o hidróxido, a hidroxila aqui, o OH, vai corrigir o pH do solo, certo? Então, o hidróxido, a base
A substância alcalina que eu preciso adicionar aqui para aumentar esse pH é o hidróxido de potássio. É a letra E. Viu, pessoal? Entenderam alguma dúvida? Essa questão aqui é um pouco mais complicada, mas você tem que ter a noção de sais, óxidos, bases e ácidos, tá? Principalmente na fórmula e também a questão do pH para poder resolver a questão dessa aqui, tá bom? Vamos para a próxima questão. Muito bem, pessoal, vamos para a nossa próxima questão. Então, vamos ler aqui o nosso textinho. O esquema representa o ciclo do nitrogênio. Então, nós temos uma imagem aí, né, representando todo o ciclo do nitrogênio. Temos as plantas, temos o solo, temos um animal ali também, as bactérias fixadoras de nitrogênio nos nódulos de raízes de leguminosas. Aí ocorre a amonificação, bactérias fixadoras de nitrogênio no solo, produzindo amônio e depois o íon amônio. Aí depois ocorre a nitrificação, a produção de nitritos, depois produção de nitratos, as bactérias desnitrificantes, ocorre a assimilação que vai diretamente para as plantas, tá? E ocorre esse ciclo com os decompositores também, fungos e bactérias, para a produção de amônia e amônio através das fezes dos animais também, certo? Então, pessoal, vamos aqui. A chuva ácida interfere no ciclo do nitrogênio. Vamos marcar aqui, ó, a chuva ácida interfere no ciclo do nitrogênio, principalmente por proporcionar uma diminuição do pH do solo e da atmosfera. Ou seja, se a chuva é ácida, ela vai tornar o solo mais ácido ainda. Por quê? Porque ela vai diminuir o pH do solo, tá? Alterando a concentração dos compostos presentes nesse ciclo. Ok. Então a chuva ácida interfere nesse ciclo do nitrogênio porque ela diminui o pH do solo, né? Influenciando na concentração. Em um solo de menor pH, será favorecida a formação de letra A, N2, letra B, H3, que é amônia, letra C, o íon NH3, que é o íon amônio, NH4, né, mais NO2- e NO3-. Muito bem, então, pessoal, é o seguinte, se o solo recebe a chuva ácida, quer dizer que ele vai diminuir o pH do solo, ou seja, eu vou ter uma concentração do íon H+, no sólido grande, tá certo? Uma maior concentração do íon H+ no solo. Por quê? Porque ele vai diminuir o pH. Então eu tenho uma grande concentração do íon H+, tá? Então, em um sólido que tem pH baixo e tem muita concentração de íon H+, o que vai ser favorecido a reagir com esse íon H+, tá? Então, se a gente reagir o íon H+ com o nitrogênio, certo? Nós vamos obter o N2. Nós vamos obter o N2 H+, tá certo? Se nós reagirmos o NH3, que é amônia, com o íon H+, nós vamos obter, tá, o NH4+. Se nós reagirmos o NH4+ com o íon H+, nós vamos obter o NH4, o NH5, tá? O NH5+. Se nós reagirmos o NO2- com o íon H+, nós vamos obter o HNO2. Se nós reagirmos o NO3- com o íon H+, nós vamos obter o HNO3. Então, pessoal, se eu tenho muita concentração do íon H+ no solo, ele tem que reagir
com alguma substância para formar alguma dessas opções aqui, ó. Então, a substância que o íon H+ reage no solo é com amônia, tá? Ele reage com amônia e produz o íon amônio. Ele reage com NH3 e produz o íon NH4+, que é o íon amônio, tá? Então, se eu reagir o íon H+ com nitrogênio, eu formo N2H+, que não tem nas opções, tá? Se eu reagir a amônia com o íon H+, eu formo o íon amônio, que é o NH4+, que é o único que tem nas opções, que é a letra C, tá certo? Ó. Todas as outras substâncias que eu reagir com o íon H+, não vai produzir nenhum produto que esteja nessas opções. Então, em um solo de menor pH, será favorecida a formação de íon NH4+, que é o íon amônio, tá certo? Então, o íon H+ reage com amônia e produz o íon amônio, tá certo, pessoal? Então, essa é a nossa resposta, letra C. Até porque, pessoal, ó, o nitrogênio está neutro, a amônia está neutra, a letra C, o íon amônio está com a carga positiva, tá? Isso que indica que ocorre uma reação com o íon H+, tá certo? Porque o pH do solo está ácido, então favorece a formação, tá? De uma espécie de concentração com carga positiva, tá? A letra D tá carga negativa, letra E também carga negativa, são ânions, tá certo? Então, resposta letra C, pessoal. Vamos para a nossa próxima questão. Um grupo de alunos realizou um experimento para observar algumas propriedades dos ácidos, adicionando um pedaço de mármore. Eita, olha o pedaço de mármore aqui, pessoal. Ó. Pedaço de mármore, que é o CaCO3, que a gente chama de carbonato de cálcio. Beleza? Ele colocou esse pedaço de mármore na solução aquosa de ácido clorídrico, HCl, observando a liberação de um gás e o aumento da temperatura. Então aqui nós temos o LMI aqui, ó. Ele colocou o ácido, o pedaço de mármore e observou a formação de um gás, tá certo? Observou a formação de um gás através da reação do ácido com o pedaço de mármore, que é o carbonato de cálcio. O gás obtido no experimento é então ele quer saber qual é o gás produzido da reação do carbonato de cálcio, que é o mármore, com o ácido clorídrico, que é o HCl. Então, carbonato de cálcio reagindo com o HCl vai produzir que substância, pessoal? Que é o ácido clorídrico, certo? Muito bem. Então, gente, aqui é o seguinte, nós temos aqui duas substâncias compostas, o carbonato de cálcio, composto pelo carbonato e pelo cálcio, e o ácido clorídrico, composto pelo hidrogênio e pelo cloro. Essa reação aqui, pessoal, vai ocorrer uma reação de dupla troca, tá? Ó, uma reação de dupla troca, em que o cálcio vai se juntar, vai se ligar, tá, ao cloro, e o hidrogênio vai se ligar ao carbonato aqui, ó, CO3. Aí, pessoal, nós temos que lembrar de uma coisa. O ácido clorídrico, para ser formado, ele precisa em que o gás hidrogênio reaja com o gás cloro para produzir o HCl, que é o ácido clorídrico. Só que o gás hidrogênio são dois hidrogênios, o gás cloro são dois cloros. Então, para eu balancear esse produto HCl, esse ácido aqui, ele tem que ter o número 2 aqui na frente, tá? Ó. Então, nessa reação aqui, eu tenho que balancear o ácido clorídrico, que tem que ter o número 2 aqui na frente, ó. Tá certo? 2HCl. Então, muito bem, vamos ver qual é o produto formado nessa reação. O produto formado nessa reação é o cloreto de cálcio, né, CaCl2, porque o ácido clorídrico aqui tem dois hidrogênios, ó, tem dois hidrogênios e também tem dois cloros,
porque esse 2 multiplica o H e multiplica o Cl, tá? Então é formado o cloreto de cálcio e também é formado a substância formada pelo hidrogênio daqui com o CaCO3. Então vai ficar 2 hidrogênios, né, que é H2CO3, tá? Esse aqui é o cloreto de cálcio, e esse daqui é o ácido carbônico, certo? É o ácido carbônico. Então, eu vou trazer o ácido carbônico para aqui. Beleza, então eu formei o cloreto de cálcio e o ácido carbônico. Então, vamos ver o que tem aqui de opções. O gás obtido nesse experimento é o letra A, gás de hidrogênio, letra B, gás de oxigênio, letra C, dióxido de carbono ou gás carbônico, letra D, monóxido de carbono e letra E, gás cloro. Não tem nenhuma dessas 5 opções, tem nos produtos que eu formei aqui, ó. Nem é esse e nem é esse, pessoal, ó, tá vendo? E agora, o que é que eu faço? Agora você tem que lembrar, tá, que o ácido carbônico, o H2SO3, ele é um ácido muito instável, tá, que se decompõe, tá? Esse ácido aqui, se você obtiver ele, você vai ver que vai começar a sair umas bolhas desse ácido, tá? E isso é a decomposição desse ácido. O que é uma decomposição de uma substância? É quando uma substância, tá? Uma única substância se divide em outras substâncias diferentes, tá? Se decompõe em outras substâncias diferentes. E o ácido carbônico se decompõe em gás carbônico, tá? E água, certo? Por quê? Porque aqui eu tenho 2 hidrogênios, H2, 2 hidrogênios, e aqui eu tenho 3 oxigênios. Um oxigênio que está aqui vem para o hidrogênio, tá? E forma água, tá certo? H2 com mais um oxigênio. Se aqui tinha 3 oxigênios e ele perde um oxigênio, ele vai ficar CO2, certo? Que é o gás carbônico. Então, o gás que é produzido aqui é o gás carbônico, pessoal, ó. Viu, ó? Através da decomposição do ácido carbônico, que é a nossa letra C, tá certo? Então, pessoal, nessa questão aqui envolve o conhecimento de reações químicas, reações de dupla troca, reações de simples troca e reações de decomposição, tá certo? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Muito bem. Nos dias atuais, o amplo uso de objetos plásticos gera bastante lixo, que muitas vezes é eliminado pela população por meio da queima. Ixi, Maria, então está falando de plástico que gera muito lixo e que às vezes é eliminado, né? Plástico é eliminado através da queima. Olha aí, tocar fogo. E se eu tocar fogo em plástico, o que é que produz? Vai ser liberado gás carbônico lá, né? Vai ser liberado gás poluente, certeza. Esse procedimento é prejudicial ao meio ambiente por lançar substâncias poluentes, tá vendo? Para constatar esse problema, um estudante analisou a decomposição térmica do policloreto de vinila, que é o PVC, que é um plástico cuja estrutura é representada na figura. Então aqui nós temos o policloreto de vinila, que é o PVC, que é um tipo de plástico, né, muito utilizado em encanações. Então, um estudante analisou a decomposição térmica. Decomposição térmica é uma decomposição através de temperatura, né? Então não é uma queima, não é queimar, né? Então não estou tocando fogo. Eu estou apenas, eu não estou tocando fogo, eu estou apenas aquecendo, né? Eu vou apenas aquecer esse cano para me ver como é que ele se decompõe, né? Como é que ele amolece, digamos assim, através da temperatura.
Para realizar esse experimento, o estudante colocou uma amostra de filme de PVC em um tubo de ensaio e o aqueceu, promovendo a decomposição, certo? Promovendo a decomposição térmica. Caramba! Então ele colocou o PVC, deixa eu ver aqui se eu consigo, ele pegou um tubo, né? Pegou um tubo aqui, colocou uma amostra de filme de PVC lá dentro, colocou uma amostra aqui, ó, e aqueceu, né? Ele aqueceu. Então ele promoveu a decomposição térmica através do aquecimento, ao foguinho aqui embaixo, né? Houve uma liberação majoritária de um gás, então começou a subir um gás aqui, ó. Começou a subir um gás aqui, é o fogo. Vamos colocar aqui, ó, fogo. Ele aqueceu, né? Então começou a subir um gás aqui, ó. Começou a subir um gás. E esse gás, ele é diatômico. Ele é diatômico. Ou seja, ele possui dois átomos. Viu, pessoal? Diatômico, ele possui dois átomos. Liberação majoritária de um gás diatômico heteronuclear. Eita, heteronuclear. Uma substância diatômica, ela tem dois átomos. Se ela tem dois átomos e ela é heteronuclear, significa que ela tem núcleos diferentes. Ou seja, são dois átomos diferentes. Viu, pessoal? São dois átomos diferentes. Então, diatômica são dois átomos, heteronuclear são diferentes, núcleos diferentes. Então, são dois átomos diferentes que foram liberados nesse gás. Esse gás, quando borbulhado em uma solução alcalina, dilui é uma solução alcalina, ou seja, a solução alcalina é uma solução básica, tá? Quando eu pego esse gás e borbulho em a solução básica, contendo o indicador ácido-base, alterou a cor da solução. Ou seja, pessoal, se eu peguei esse gás e coloquei esse gás em contato com a solução alcalina, ou seja, a solução básica, ó, alcalina, a solução básica, tá? Uma solução básica. Se esse gás entrou em contato com a solução alcalina ou solução básica, com o indicador ácido-base, alterou a cor da solução. Então, se alterou a cor da solução, pessoal, é porque eu adicionei um ácido, tá? Ó, altera a cor da solução em meio ácido. Como é que ele altera a cor da solução em meio ácido? Porque lá tem, ó, um indicador, tem indicador ácido-base. Esse indicador ácido-base, em contato com uma base, ele fica de uma cor. Se eu adicionar um ácido, ele muda de cor, tá certo? Então, se a solução alcalina tinha um indicador ácido-base e eu coloquei o gás em contato com essa solução e mudou de cor, significa que essa substância que eu adicionei é um ácido, tá certo? Então, ó, além disso, em contato com a solução aquosa, o carbonato de sódio liberou o gás carbônico. Qual foi o gás liberado majoritariamente na decomposição térmica desse tipo de plástico? Então, pessoal, o gás tem que ser diatômico, ter dois átomos, tem que ser heteronuclear, ter dois átomos diferentes, e ele tem que ser ácido também, tá? Vou ver se cabe para eu colocar aqui, ó. Essa substância, esse gás tem que ser ácido, viu? Porque ele mudou a cor do indicador. Então, dois átomos, a letra A tem dois átomos de hidrogênio, ok. Mas eles são diferentes? Não, são iguais. Letra B tem dois átomos de cloro, mas são diferentes? Não, são iguais. Letra C tem dois átomos? Tem.
carbono e oxigênio. Eles são diferentes? São. Resta saber se ele é ácido ou não. Vamos para a letra D. Letra D tem dois átomos. Tem dois átomos diferentes. Tem carbono e oxigênio. Só que ele não é diatômico, ele é triatômico. Ele tem três átomos, que tem um carbono e dois oxigênios. Então são três, tem que ser só dois. Tá? Letra E, HCl. HCl tem o hidrogênio e tem o cloro. Tem dois átomos? Tem. São dois átomos diferentes? São. Agora resta saber qual dos dois é ácido entre a letra E e a letra C. Então, pessoal, CO é o monóxido, tá? Monóxido de carbono. Monóxido de carbono é um óxido, não é um ácido, tá? O único que é um ácido aqui é a letra E, que é o ácido clorídrico, HCl, vocês sabem, tá? Que é o ácido clorídrico. Belezinha? Então, é esse gás que é liberado, tá? Através da decomposição térmica do cano PVC, é o ácido clorídrico. Belezinha? Então, gente, muito obrigado por vocês acompanhar. Qualquer dúvida, escreva aí nos comentários que eu estou respondendo vocês. E valeu e até o próximo vídeo.